Bem-vindos ao nosso vídeo sobre a fascinante história da Rússia. Vamos explorar desde os tempos ancestrais dos povos eslavos até os acontecimentos mais recentes. Acompanhe essa jornada repleta de momentos cruciais e transformações históricas. Vamos lá! A fundação da Rússia. Há mais de 1000 anos, a história da Rússia remonta a povos chamados eslavos. No século IX, surgiu o primeiro estado eslavo conhecido como Rus, liderado pelo lendário viking Oleg de Novgorod. Esse estado se estabeleceu nas vastas terras entre os rios Volga e Dnieper. Mais tarde, esse estado expandiu suas fronteiras e, em um importante marco histórico, a cidade de Kiev foi capturada e unificou as terras dos eslavos orientais sob uma única autoridade. Por volta do ano 988, o cristianismo foi introduzido no Estado russo, proveniente do Império Bizantino Ortodoxo, graças ao príncipe Vladimir I. Seu filho, Yaroslav, conhecido como o Sábio, governou com sabedoria e promulgou o primeiro código de leis conhecido como Pravda de Rus. O Império Russo. Nos séculos seguintes, a Rússia passou por diversas mudanças políticas e territoriais. No século XIII, a Rússia de Kiev foi invadida pelos mongóis e a Horda Dourada estabeleceu sua influência sobre os principados russos. Posteriormente, Moscou emergiu como uma potência regional e, em 1480, a cidade ganhou sua independência do domínio mongol. O Grão-Ducado de Moscou, também conhecido como Moscóvia, começou a se consolidar como uma entidade política significativa. No século XVI, Ivan IV, mais conhecido como Ivan o Terrível, assumiu o poder e tornou-se o primeiro czar, imperador da Rússia. Sob seu governo, a Rússia passou por transformações e se expandiu consideravelmente, tornando-se o poderoso Império Russo em 1721, sob o reinado de Pedro o Grande, com São Petersburgo como a nova capital. A ascensão e queda da União Soviética. O início do século XX marcou um período turbulento para a Rússia. Em 1917, a Revolução Russa pôs fim ao domínio imperial russo e resultou na formação da República Socialista Federativa Soviética Russa. A Guerra Civil Russa eclodiu pouco depois, culminando em 1923 com a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, também conhecida como União Soviética. Durante a era soviética, a Rússia passou por uma série de mudanças drásticas sob o governo de líderes como Joseph Stalin. A União Soviética emergiu como uma superpotência e rival dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, que dominou o cenário mundial por quase meio século. Após a morte de Stalin em 1953, líderes posteriores como Nikita Khrushchev e Mikhail Gorbachev trouxeram novos rumos para o país. Em 1991, a União Soviética entrou em colapso e várias repúblicas soviéticas, incluindo a Rússia, emergiram como estados independentes. A Rússia moderna. Do fim da União Soviética ao século XX. Após a dissolução da União Soviética em 1991, a Rússia enfrentou uma fase de transição e redefinição de sua identidade como uma nação independente. Boris Yeltsin foi o primeiro presidente eleito democraticamente da Rússia, assumindo o cargo logo após a queda da União Soviética. Nesse período, a Rússia passou por profundas reformas políticas, econômicas e sociais, enfrentando desafios e dificuldades ao longo do caminho. A transição para uma economia de mercado trouxe instabilidade, mas também abriu novas oportunidades para o crescimento do setor privado e a integração com a economia global. Em 2000, Vladimir Putin, um ex-oficial da KGB,
foi eleito presidente e iniciou um período de estabilidade política e crescimento econômico. Durante sua liderança, a Rússia consolidou sua posição como uma das principais potências mundiais, buscando fortalecer seus laços com outras nações e ampliar sua influência internacional. Contudo, essa era também foi marcada por controvérsias e questões relacionadas aos direitos humanos, liberdade de imprensa e governança democrática. A Rússia ainda enfrenta desafios internos e externos, mas seu papel no cenário global continua sendo relevante. Desafios e oportunidades no século XXI. No século XXI, a Rússia se depara com um conjunto diversificado de desafios e oportunidades. A economia russa tem enfrentado flutuações devido à dependência de setores como energia e matérias-primas, bem como a influência de fatores geopolíticos. As relações internacionais têm sido complexas, com tensões em algumas regiões e cooperação em outras. A Rússia continua sendo uma importante potência militar e política, buscando reforçar sua posição como um ator relevante nos assuntos globais. O país também enfrenta questões sociais e demográficas, como o envelhecimento da população e a necessidade de modernizar sua infraestrutura e serviços públicos. O governo russo tem se esforçado para enfrentar esses desafios e promover o desenvolvimento sustentável do país. Por outro lado, a Rússia também possui grandes oportunidades, como a exploração de recursos naturais, investimentos em setores inovadores, avanços tecnológicos e a promoção de intercâmbios culturais com outras nações. No cenário internacional, a Rússia tem um papel importante em questões como o combate ao terrorismo, a segurança regional e o enfrentamento de desafios globais, como as mudanças climáticas. A história da Rússia é repleta de eventos e momentos que moldaram sua trajetória ao longo dos séculos. Desde os tempos antigos dos povos eslavos até os desafios e oportunidades da Rússia moderna, esse país tem desempenhado um papel significativo no palco mundial. Ainda que enfrente obstáculos e dilemas, a Rússia continua a buscar seu caminho no século XXI, buscando o crescimento e a estabilidade, ao mesmo tempo em que enfrenta as complexidades do mundo contemporâneo. A história da Rússia está em constante evolução e estamos ansiosos para ver o que o futuro reserva para essa nação fascinante. Esperamos que você tenha apreciado essa jornada pela breve história da Rússia. Se achou esse conteúdo interessante, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais vídeos. Até a próxima!